mas vou ficar devendo para o vídeo de hoje especificamente. Porque agora a gente chama o nosso querido colega Rui das Neves para fazer um comentário aqui sobre a questão do MXRF, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com ele aqui no YouTube. Quem tiver no Instagram vai achar bem esquisito, então veja depois lá no YouTube, né? Para ele poder falar sobre essa questão. Então, vou convidá-lo, vou mandar o convite para ele aqui. O convite foi feito aí no seu WhatsApp. Quando você puder, entra ao vivo aqui. Para quem estiver no Instagram, eu vou tentar mais ou menos passar aqui por alto o que ele está falando. E depois a gente edita o vídeo, obviamente. Só reforçando, eu não sei se o Rui ouviu, mandei o convite lá no seu WhatsApp para você poder entrar ao vivo, tá bom? E já que vai ser um pouco mais longo hoje, vamos ver os comentários. Acho que o Rui já entrou aqui. Isaura Garcia, bom dia. David Perillo, bom dia. O David fala aqui da queda do minério. O Rui já está ao vivo, vamos adicionar. Rui, seja bem-vindo. Quanto tempo você não vem aqui numa live para a gente? Muito bom dia, meu querido. Como você está? Fala tranquilo, em paz, estamos em paz. Eu não podia negar aí o teu convite aí, né? Chegou a perguntar, eu falei, bom, vamos tentar esclarecer um pouquinho, tá? Dentro do que a gente entendeu, tá? Já que eu fico muito triste pela falta de transparência, tá? De mais um caso num fundo imobiliário, porque eu postei ontem, inclusive, Bruno, lá no Insta, que ontem à tarde eu entrei no site do fundo, fiz a procura do fato relevante, onde eles explicam lá alguma coisa da situação. Oi, me desculpa interromper um pouquinho, eu não pensei isso no momento, então eu peço desculpas. Eu acredito que o ideal é encerrar aqui no Insta, porque o pessoal não vai te ouvir, tá bom? Então eu vou encerrar no Insta e depois a gente vai prosseguir aqui no YouTube, tá? Então deixa eu só encerrar aqui, pessoal. Tá, pessoal do Insta, então vamos encerrar o vídeo por hoje. Agradeço a presença de todos. Quem quiser continuar vendo aqui, vamos prosseguir no YouTube com o Rui das Neves, tá bom? Um abraço a todos aí. Pode prosseguir, Rui, desculpa. Não há problema nenhum. Ontem à tarde eu entrei no site do MXRF, procurei em fatos relevantes, não estava o fato relevante lá, comunicado também ao mercado, também não estava. Então é mais uma situação que prova a falta de transparência, porque se você tiver que ir lá na B3 para tentar procurar, eu acho que não faz o menor sentido, né, Bruno? Eu acho que primeiro tem que ter a transparência do gestor para o cotista. Tá? Eu recebi vários links, né, de pessoas falando que ontem teve várias lives que se juntaram toda a irmandade dos fundos imobiliários e comentando sobre o que aconteceu, e uma delas veio o gestor. E o gestor lá falou com uma tranquilidade, não, essa conversa que a gente tem com o CVM, isso é normal, vira e mexe, eles perguntam, a gente responde, está tudo certo. Espera aí, o negócio está rolando há anos. Como você soube, já estão colegiados votando, quer dizer, já perderam em primeira instância, perderam em segunda instância no colegiado. Aí, agora vão tentar reverter. É difícil reverter. Agora, veja bem, Bruno, fizeram um terror psicológico como se fosse para todos os fundos. Tá? Mas a gente tem que entender, tá, que não é bem assim. Tá? O Tessner, até ontem, que foi o cara que denunciou, tá? Ele descobriu para uma pessoa que zoou ele comunicou ao mercado, e só depois que o Tessner fala é que vai o fundo, faz um fato relevante que não está fácil de acesso. Então, mais uma vez, mostra que não tem transparência. O caso do MXRF é específico porque ele já vem com um monte de bombas do antigo XP Gaia. Tá? O pessoal novato nem sabe disso.
Tá? Esse XP Gaia foi um fundo da XP que tinha um monte de CRI de alto risco. E Com eles esse nome vieram. também, né? XP Gaia, complicado, né? Eu acho que era XPGA, acho que era isso. XPGA. A pessoa falava que era o Gaia, XP Gaia é XPGA. Tá? É de 2011. Por acaso eu lembro quando ele lançou, porque a data é interessante. 11/11/11. Olha, Foi uma data engraçada que a gente grava, né, sem querer, né? entendi. E ele foi incorporado para o MXRF em 2017. Tá? Um mês depois que o MXRF desmembrou de 10/1. Tá? Que ele custava 90 e poucos reais e ele passou para 9,70 para pulverizar mesmo, para as pessoas terem acesso, ser um fundo diferente. Foi um dos primeiros fundos, né? Um dos primeiros que tinha um valor menor, né? Junto com o FMLA, Que eles estragaram também, né? Mas enfim. infelizmente, né? Pô, olha que podiam ter juntado para 10, né? Para 10 reais, para continuar popular, né? Jogaram lá para cima. Não, já 50 vezes. É Um complicado isso. negócio fora da lógica. Aquele fundo de shopping do ABCP também juntaram, que era a base de 10, aí na última vez era 16, jogaram também lá para o alto. Bom, a paciência. Acontece o seguinte, não faz sentido, tá, botar o terror para as pessoas de uma coisa que está fora da lei. Essa imagem que você está passando aí, para as pessoas entenderem, é a Tá lei. conseguindo ler, Rui? Desculpa ver. Tô. Vejam que a lei 8668 de 93, que é ela que rege os aluguéis dos fundos imobiliários, está aqui. Parágrafo único. Vejam no parágrafo único embaixo. O fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado dia 30 de junho ou 31 de dezembro de cada ano. Bom, isso aqui é o principal. Você pode tirar, Bruno? A gente pode ficar nós dois. Tá. Então, Vamos ver. Então veja bem, não faz sentido esse terror psicológico, porque Bruno, você compra um imóvel de 300 mil reais, tá? Um exemplo. Durante um ano, tá? Esse imóvel está gerando aluguéis, correto? Está gerando aluguéis. Eles estão isentos de IR, já que pela lei dos fundos imobiliários, tá? Ele é isento esse aluguel. Tá tudo ok. Aí chega no final do ano, um avaliador, ele vai lá e analisa e diz que aquele imóvel vale 270. Peraí. Aí aquele imóvel, a partir de agora, teve um prejuízo não realizável. Por causa disso, você tem esses 30 mil de diferença, nesse exemplo hipotético que eu dei, ele é prejuízo. Então, todos os aluguéis que você recebeu durante o período, você tem que incluir, compensar esse prejuízo, até dar os 300 mil, e só a diferença é que você pode distribuir como rendimento. Faz sentido isso? Alguém que está escutando pode acreditar? Não, não pode. Ao contrário, você compra por 300 mil, bota para dentro do fundo, durante um ano ele está recebendo os aluguéis normalmente, tudo lindo. Aí, na avaliação obrigatória, avalia por 320. Bruno, esse 320 é lucro não realizável, você não vai vender. Esses 20 mil, tem caixa para isso? Não. Mas aí, nesse mesmo raciocínio, esse mesmo racional, então o fundo pode distribuir 20, já que teve um lucro. Então não faz sentido. Então a lei é clara, é lucro caixa. Você, em tese, quando você bota o imóvel para dentro de um fundo imobiliário, ele é para gerar renda. Então, se você ficar vulnerável a essas oscilações de laudo, que são totalmente subjetivas,
perdeu totalmente o sentido dos fundos imobiliários. A CVM sabe disso. Só que esse terror psicológico que eles fizeram, se juntar todo mundo, sempre quando acontece uma bomba, todo mundo se junta para tentar mostrar que estão a favor dos... Olá, tudo bom? Estão todo mundo a favor dos fundos imobiliários. Só que é o seguinte, os grandes influencers, eles tinham essa informação. Tá? Foi até que o Tesla estava lá e abriu o berreiro. Eles tinham informação. Isso está rolando há muito tempo. Então, eu não acho que isso é desviar o foco, tá? Desviar o foco para dizer que vai explodir para todos os fundos imobiliários, eu achei covardia. Só que, como eu já falei uma vez com você em off, né? Eles conseguiram transformar os investidores numa seita que o pessoal não consegue mais enxergar. O investimento é um investimento bom, mas você tem que entender ciclos, defeitos, virtudes. Você não pode transformar como se fosse tudo maravilhoso. O problema que eu acho, Rui, que acontece é o seguinte: eu estou muito por fora desse mundo, eu encerrei minhas posições bem depois de você, mas bem antes desse rolo, e não fiquei com vontade de voltar, porque, primeiro, falta de transparência. Isso é um problema muito grave aqui no país. As informações, alguns fundos têm sites melhores, outros não. Quando tem, não publicam, muitas vezes, algo que não tem relevância para eles de pronto, deixam depois. O cotista não tem voz, falamos aí do caso do antigo IFID 11 e IFIE 11, que viraram ITIP 11 e TIT 11, desconfiguraram todo o fundo que tinha a ideia de ser um ETF de fundos imobiliários e acabou passando agora a ser mais um FOF. Os setores ainda são pouco diversificados, apesar da gente achar que tem. Se a gente for comparar com os Estados Unidos lá, a gente tem residencial, o maior do mundo, o American Tower, que eu acho que é ATM, o código dele, é de torres de tecnologia, algo que nem temos aqui. Tem de shoppings, tem de casas. Aqui é logística, shopping e mais um ou outro setor. Torre de comunicação. Mas, enfim, é novo. Então, é bem limitado o nosso mercado. Então, por causa disso tudo, eu realmente fiquei de fora e pretendo ficar de fora, pelo menos no Brasil. Porque é difícil você colocar o seu dinheiro. Eu imagino que o pessoal pensa que, embora isso não tenha necessariamente relação com outros fundos, ele fala, se um fundo grande como o MXRF faz isso, imagine um fundo pequeno que não pode fazer também. Então, é mais um efeito psicológico de algo que, se o grande faz, o pequeno deve fazer. Entendeu? Com certeza. Os dois maiores bancos, né? XP e BTG, que estão envolvidos nisso. Entendeu? Então, esse lance do Banco Inter, principalmente, que foi o que falou, puxa, ainda vou tentar, tal. Depois disso aqui ficou claro para mim. Muitos fazem campanha pelo minoritário, eu respeito, mas eu acho que no Brasil o minoritário não tem voz. Se é que teve voz alguma vez, né, em assembleias, mesmo de ações, porque basicamente eles chamam pro forma. Pelo menos é o que eu tenho notado. Né? Quem não tem contatos, quem não tem vínculos, quem não conhece as pessoas adequadas, elas são chamadas, vai lá e prontamente ignoradas. Porque a maior parte dos fundos também tem poucos cotistas. Esse é um problema no Brasil, ter poucos investidores. Né? Quando você acha que tem 1,5 milhão de pessoas investindo em fundos imobiliários, você tem poucas pessoas aí que, de fato, têm cotas, e mesmo essas têm pouco interesse também em estar lá e votar, porque não adianta nada, chamar a votação ninguém faz. A votação, esse do Fundo Imobiliário do Banco Inter, foi no dia 23 de dezembro. Eu acho isso leviandade com o cotista, que já está em ritmo de final de ano, ritmo de festas, então não faz sentido, tá bom? Então, assim, eu acho que é isso, Rui, eu entendi. O problema seríssimo do ABCP foi tentar fazer uma votação. A adesão à votação num problema sério mal teve quórum. Se o próprio envolvido, que era contra, não tinha quórum para votação. Ninguém vai em assembleia,
ninguém tem representatividade de fato, ninguém tem interesse, né? O investidor, de um modo geral, ele está preocupado com yield, renda passiva, que é importante, mas ele não está preocupado com segurança, ele não está preocupado com preservação de patrimônio. Eu estou falando isso porque eu fico triste, entendeu? Às vezes eu migro minha carteira para o exterior, porque mal ou bem lá se tem uma cultura de investimentos. O investidor americano, ele tem outro perfil. Não são todos, tem muitos que fazem de forma passiva, mas muitos são como você, entendeu, Rui? Que tem a carteira de longo prazo, mas ele toma as rédeas do seu investimento, ele dispõe de tempo e energia para acompanhar, ele está a par das coisas que acontecem, ele não respira isso, mas ele não deixa, dane-se, comprei e deixa o longo prazo fazer o efeito. Porque isso é verdade, mas se você também não dá uma olhada de vez em quando, você vai ser pego por surpresas desagradáveis, né? Infelizmente. A falta da transparência, como você tinha comentado e eu, tá? Isso também vai, por exemplo, na parte da alavancagem. A CVM diz que o fundo não pode se alavancar. Tá? Pô, mas não pode se alavancar, então, logicamente, os gestores entenderam, pegaram a famosa brecha, porque não está claro. Bom, o fundo não pode comprar um prédio e está lá o gravame, fundo devendo, mas aí ele pode indiretamente pegar os recebíveis e vender os recebíveis. Ele pode comprar uma SPE que está toda endividada. Entendi. Isso é mais uma prova da fragilidade. SPE, para quem não sabe, é Sociedade de Propósito Específico, tá, pessoal? Então ele compra uma empresa, ou seja, ele não faz diretamente, mas ele compra uma empresa que faz. E é complicado. E mesmo assim, vamos lá, mesmo um cotista interessado, como é que ele vai combater isso? Só vendendo as cotas dele, não tem muito o que fazer, porque se ele for depender de adesão dos demais cotistas para votar barrando esse tipo de manobra, se é que é levado à votação, porque algumas dessas manobras nem precisam de votação, não vai ter, entendeu? Então, é muito complicado, sim, o setor. Eu agradeço, Rui, pelo seu tempo, por você ter feito isso aqui de última hora, tá? De fato, eu concordo que, de modo algum, isso aí vai se estender diretamente aí para outros ativos, mas fica mais uma mácula aí no setor de fundos imobiliários no país, que eu tenho pouco tempo e já tenho visto uma destruição de valores de significado dessa classe de ativos, que cada dia que passa ela perde o seu propósito, por causa dessas atuações aí levianas. Fica difícil, como é que você vai achar um fundo imobiliário bom no meio de tantas más práticas aqui? A gente começa a ficar com receio de qualquer um deles. Eu acho que é essa a visão que eu tenho, entendeu? Infelizmente. Eu não queria. E quando você encontra um que tem um pouco mais de previsibilidade, tamanho, a taxa de gestão quase um furto de tão cara, entendeu? Não, é triste, mas fazer o quê? Olha o comentário do David, inclusive, que alguns fundos de papel têm 120% do patrimônio em CRI. 120%. Significa que ele tem todo o patrimônio e pegou 20% a mais emprestado para comprar CRIs. São títulos que têm uma dificuldade de liquidez, que dependem de um crédito de uma empresa, podem ser eventualmente frustrado o pagamento, ou seja, levar um calote, e além disso são operações compromissadas, né? Olha. Sim, que absurdo. Mas você vai explicar para alguém que um fundo que ele vive disso, ele compra um CRI, tá? Fugindo, fez inteligente. Você compra um CRI para você receber os juros. Aí você pega emprestado para comprar um outro. Cara, não faz menor sentido. Entendeu? E aí o pessoal ainda paga com PVP acima de 1, ou seja, paga caro no dinheiro. Mas é muito manipulado, tá? É como o Tetzner mesmo diz, a palavra dele ontem foi maravilhosa. Eu tenho que ver esse vídeo, eu não tive tempo ainda de ver. Ele arrasou ontem, ele botou para quebrar. O YouTube research,
Quer dizer, chega a casa de análise ou o banco, fala que você tem que falar e todo mundo tem que falar amém. E é isso que está acontecendo. Quando você chega uma pessoa independente, tá, realmente cotista, que tenha realmente uma visão de minoritário, ele é totalmente descrédulo. Ou ele fica lá, aquele pontinho lá, salvando algumas pessoas, entendeu? Que é o nosso caso, né? A gente tenta fazer a nossa parte, né? Mas vai fazer o quê? Entendi. A gente tenta, né? Entendi. E, amigos, eu quero deixar bem claro que aqui não é um canal focado em FIIs. Eu devo ser o mais burro da mesa para falar sobre isso, tá? Eu tenho a minha análise basicamente bem trivial. O Rui é uma pessoa bem mais gabaritada do que eu. Mas eu, como investidor minoritário, não tenho, vou deixar bem claro, porque eu não escondo de ninguém, nenhum interesse em voltar para o mercado de fundos imobiliários no momento. Justamente por causa disso tudo que a gente está falando. Tá difícil, resumindo, separar o joio do trigo, tá bom? Recebi uma mensagem aqui para mim, para falar sobre os FOFs e os de papel. Tá, tudo bem. Só para entender. O que aconteceu no MXRF é que tinha CRIs, tá, que não pagaram, tá, que deram default. Então, o que acontece? O fundo ele recebe aquele fluxo e ele distribui. Só que, muitas vezes, ele acaba distribuindo já com presunção que já vai ter lucro no futuro. Exato. Entendeu? Então, exemplo, tem IPCA mais tanto. Ele tem que separar um principal que fica lá e a diferença distribui. Mas não, ele vai distribuindo. Vai distribuindo. Por presunção. Entendeu? É igual o dividendo do Itaú, que é distribuído mensalmente por isso presunção de lucro. Depois pode vir mais. Depois faz o acerto. Exatamente. Só que aconteceu isso, teve muitos CRIs que deram default e já estava pago adiantado. Então, sim. É por isso que isso eu não acredito que vai se estender. Outra coisa, se fosse essa lógica estendida, tá, os FOFs que estão todos no mercado tinham que acabar agora. Sim. Bom, por mim, pessoalmente, como investidor... Nem deveriam existir. Né? Nem existir. Mas vamos lá. Mas eles já deveriam, porque todos eles estão com prejuízo contábil, porque pela marcação a mercado dos títulos ou pelos próprios fundos, as cotações caíram, tá? Foi um ano inteiro de queda. Tá? Todos eles estão com um prejuízo contábil, então não pode distribuir nada. Certo. Então isso não pode ser estendido, não faz sentido. Gente, o Bruno botou a imagem bem grande aqui. Lucro caixa. Isso. E nos FOFs? Opa, nosso rosto ficou em cima logo do... então eu vou botar aqui do lado. Isso, pronto. Parágrafo único, gente, no final. E nos de papel, tá? Toda vez que há marcação a mercado negativa no fundo de papel, então já existe um prejuízo. Vamos comparar com o Tesouro Direto, Bruno? Nós compramos Tesouro Direto, que ele sofre marcação a mercado no meio do caminho. A gente, em tese, parece que a gente tomou prejuízo, certo? Sim. Em tese. Mas não tomamos, só se a gente for vender nesse momento. Só se vender naquele momento. Se a gente carregar até o final... O dia que a gente fez a compra, a gente vai receber o que está na taxa. Correto? Então, gente, não vai... Essa determinação que houve no MXRF, ela não faz menor sentido ser expandido. Foi um terror. Isso é o caso desse fundo especificamente. É o caso desse fundo especificamente. Foi desnecessário esse terror todo que colocaram. Mexeu no IFIX, mexeu mais na imagem. Eles poderiam ter colocado a verdade, fizeram lives que falaram, e no final não disseram nada. É para dizer, para utilizar uma ideia, Rui, que a gente comentou falar dos grandes fazerem e os pequenos fazerem. É porque é o seguinte, o IFIX está agora muito focado em fundos de papel, você até falou isso aí. Por quê? São aqueles que estão conseguindo ter rentabilidade em momento de queda da bolsa e em momentos que os juros estavam baixos. Com os juros subindo, eles sofrem porque alguns não conseguem pagar 10, né? Alguns não conseguem, principalmente os tijolos, né? E a Selic está em 10, está indo para 10, possivelmente semana que vem, e pode ir mais. Então, quando você for investir em um fundo, for focado em papéis, você tem que ver a qualidade dos papéis que estão dentro do fundo. E isso você consegue ver no relatório do fundo, né? O próprio MXRF tem um relatório de dívidas que ele tem.
né? E se você for procurar, inclusive uma coisa que me levantou alerta é que tem boas empresas lá, vou citar algum nome, né? Enfim, não vou citar, tem Magazine Luiza lá, entendeu? Mas tem a empresa do seu Antônio também. Geralmente a empresa do seu Antônio vai pagar mais porque ela é arriscada. Enfim, mas aí por ela ser mais arriscada, ela corre o risco de dar problema e dar calote, principalmente numa pandemia, falir, quebrar e não pagar o título. Então, quando você vai comprar um fundo de papel, ou na verdade, quando você vai comprar qualquer coisa, você vai ter que estudar o ativo. Mas eu tenho certeza eu não tenho, eu tenho uma convicção, uma boa visão de que outros fundos devem estar com CRIs bem zoadas na seu portfólio. Quais? Não sei. Como eu não estou atuando nem comprando mais fundos imobiliários, eu não sei. Mas se você tem um FOF, um FII qualquer, que está dando uma rentabilidade muito acima da taxa de juros atual, desconfie. Não existe almoço grátis. Não existe, não. Vai dar uma olhada no portfólio dele para ver os CRIs, os CRAs que estão na carteira dele. O próprio David colocou aqui, mas eu vou botar na tela de novo. Ó, alguns FIIs alavancados, né? Colocou 100% e mais 20% em CRIs, ainda que sejam CRIs bons. Vamos supor que a empresa tem um momento de dificuldade, tenha que fazer uma moratória, atraso do pagamento. Isso já dá um problema seríssimo, tá bom? Então, isso de fato não afeta outros fundos imediatamente, mas sim levanta um alerta para que você dê uma olhada na sua carteira e veja quais são os ativos que tem dentro dos fundos que você investe. É isso. E você já não deveria nem ter entrado em fundos só por causa do yield, entendeu? Esse é o problema também. Isso aí. Tem amigos aí, investidores, que querem comprar FII só porque paga 20%, 30% ao ano e dane-se. Não faz Quando sentido. está subindo, ótimo. E quando cai? E quando dá dor de cabeça? Segurança e esses em mesmo primeiro criticam lugar, pirâmide, né? E esses criticam pirâmide, acabam entrando em FIIs que não é que seja pirâmide, mas 1%, que não faz menor sentido. 1% ao mês é pirâmide, 20% ao ano não. Oh, É bem menos, mas, 20% ao ano, o Brasil está pagando 10%. O juro à vista. O juro de longo prazo IPCA aí tem alguns pagando 15%. 20%. 20% não, vamos botar aí 25%, 30%. Mas vai chegar, se a Selic subir mais 2 vezes, vai chegar. Mas, em bancos particulares. Tem títulos do Tesouro pagando 15%. Então, 20% tal. Acima de 20%, já começa você a se perguntar, qual é o crédito que está rolando aqui, entendeu? Verdade. Não estou nem falando que tem, tá? Talvez o que pague 20 tá bom, mas olha lá a carteira, né? Olha a carteira. Porque é o seguinte, você vai comprar um CDB, tenha lá o fundo garantidor de crédito, né? Se der o prejuízo, você tem lá como rever. E detalhe, é uma falácia porque ele só tem 2% do que ele diz que garante. Então, numa quebradeira generalizada, muita gente vai ficar sem ver o dinheiro também, mas ninguém fala isso. Mas vamos esquecer. O CRI não, pessoal. Debênture não. Entendeu? O CRI não tem fundo garantidor de crédito, né, Rui? Ou eu estou falando besteira? Não. Tem. Então, cara, é isso que aconteceu. Os caras anteciparam o pagamento, tomaram calote e se ferrou. Então, o problema é do MXRF? Os CRIs têm vários tipos, né? Sênior, mas pode... de banco. Aí, as garantias tem que ser no mínimo 1,3, 1,5. Por quê? Porque na hora de executar uma garantia, você não consegue pegar o valor correto. Isso aí, tinha fundo dentro da MXRF, inclusive, que pagava isso, tá? IGPM mais 30. IGPM mais 30. IGPM está em 18%, pessoal. Mais 30 dá o quê? 58%? Não, 48%. Isso é bomba. 48%, brother. Né? Para alguém pagar 48% ao ano, enfim. Qual é a garantia disso? 30%.
Não entendeu? está certo. Algo que está errado O, não está certo. o David Pirillo é uma das poucas pessoas que ainda tentam bater de frente com esse pessoal no chat, tá? Dos canais. Vou responder aqui, Canal Resenha. Também tem uma observação muito interessante do Anderson. Tentaram usar muito o papo de alavancagem sintética. Tá? Ele está corretíssimo. Alavancagem é alavancagem. Não tem esse negócio de ser alavancagem sintética. Não caia nessa balela. Tá? Alavancagem é alavancagem. Se tiver dívida, vai ser executada se não pagar. Entendeu? Essa é a E quando o verdade. cara está alavancado, é um problema sério, porque ele não só perde tudo como ele tem, como ele fica devendo. E como você é cotista, você pode ser chamado aí a cobrir o fundo. Nunca vi isso acontecendo, mas enfim. Pode acontecer, Isso né? acontece se o patrimônio ficar negativo. Patrimônio, Entendeu? né? É É o verdade, não é patrimônio. a dívida, tá certo. Aí eles chamam, na pior hipótese, chamam uma nova subscrição. E respondendo o canal Resenha, esse é o detalhe que não faz sentido nessa situação ser estendida. Porque nesse exemplo hipotético, Resenha Financeira, que eu dei 300 mil imóvel e ele foi avaliado em 270. Aí o gestor, esses 30 diferença, que em tese ele teria que cobrir para tirar o prejuízo, ele vai distribuir normal. Aí teria que distribuir como amortização. Peraí, se vai amortizar, todo mundo vai ter que pegar seu preço médio, vai ter que diminuir seu preço médio. Se tiver lucro, vai ter que pagar IR. Nossa, olha que não faz menor sentido. Fizeram um terror ontem, tá, nos canais, tá, que foi um desserviço. Entendeu? E a mesma coisa ao contrário. Quer dizer que se o imóvel for para 320, tá na reavaliação, você vai ter que subir. Não faz sentido. Não faz sentido. O cara investe em fundos imobiliários justamente para não ter essa dor de cabeça, né? Para eles terem uma forma simplificada de investimento, assim como ETFs, né? Para ele não quando me ter todo o conheceu, ferramental modal, né? O cara quer investir em Verdade. cripto por ETFs, justamente para ele não ter que ficar olhando o wallet, escambau, enfim. E investe em fundos imobiliários por meio de fundos, investe no setor imobiliário por meio de fundos, justamente para não ficar olhando essas valorizações patrimonial e documental, enfim. Não quer dizer que ele não tem que olhar o fundo, mas não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Você, quando me conheceu, Bruno, na tela, você já me conhecia há muito tempo no chat. Eu vinha falando nas lives na época com o Will, falando o quê? Os cabelos brancos. O pessoal dos cabelos brancos. O pessoal que vai pegar os seus imóveis para não ter mais problema, vou botar em fundo imobiliário, para não ter dor de cabeça, eu faço uma distribuição, recebo meu dinheirinho. Meu filho, a pessoa com idade, que tem certa dificuldade até. Mesmo, coitado do cara. Acabou com o cara, porque a ideia, se era para fazer um ativo, era para o cara ficar olhando toda hora, lendo 1 milhão de relatórios, fugindo de 1 milhão de armadilhas, ele deixava o imóvel dele, que ele já tinha um inquilino lá de anos, e parava de encher o saco. Ou ele botava no exterior, que lá as empresas são mais sérias do que aqui, enfim. Ou ele deixava no Tesouro, entendeu? Que ele ia ter uma rentabilidade menor, mas é uma rentabilidade segura do risco soberano, entendeu? Então, é isso que a gente fala de estragou o fundo imobiliário. Se ele quiser que o cara tenha pós-doutorado para investir em fundos imobiliários, aí a quem isso serve? O cara vai ter, ou ele vai ter que ter pós-doutorado, ou ele vai ter que contratar um fundo. É isso que eles estão querendo fazer? Você vai ter que contratar um fundo de investimento em fundos imobiliários, os tais FOFs. Entendeu? Como diz o professor André Massaro, professor da Bolsa na live que eu fiz, se eu tiver que ser especialista em imóveis para comprar um fundo imobiliário, então peraí. Eu compro um imóvel, né? Eu compro um imóvel, né? Pô, entendeu? Agora quer que eu fique olhando. Deixa eu olhar como é que estão os contratos, deixa eu discutir qual é o imóvel, quem é que é o inquilino, e começa a fazer uma discussão nos canais para desviar o ETF. Os ETFs, pessoal, eles surgiram para isso, tá?
O cara compra o BOVA11 porque ele não quer estudar todas as empresas do índice, ele entende que o índice é uma coisa, ele compra o ETF de cripto porque ele não quer estudar todos os membros da cripto. A fundo imobiliário não é diferente. Ele compra um fundo imobiliário porque ele quer investir em imóveis, ele quer ter uma mínima noção, porque ele não vai ser um total leigo, mas ele não quer se tornar um grande estudioso do mercado imobiliário. Senão ele investir em imóveis propriamente dito, em Exatamente. leilões, em imóveis físicos. E, Bruno, Porque, e posso te falar, tá, por experiência, imóveis não é esse drama todo que muita gente fala. Ah, eu tive muito problema com o meu inquilino. Normalmente são imóveis, vamos dizer assim, ruins, com contratos ruins, tá? Esse famoso aluguel 3 meses de depósito, bota para dentro. Isso é problema, entendeu? Não confundam os bons contratos com segurança, com garantia de bancária, tá? Com inquilino com bom rating, com imóvelzinho de kitnet, que o cara ganha um salário muito baixo e vai pagar um aluguel contado com a renda. Perdeu qualquer probleminha que deu, o cara não paga o aluguel. É diferente, né? E o Resenha Financeira falou um detalhe interessante que eu até esqueci. Pasmem, exatamente, Rui poderá notificar cotistas que foram pagos a amortização de proventos. O IR é retroativo a 5 anos, porque a discussão está desde 2014. para fins Eles não podem para mais, contratuais, né? para fins contratuais no Brasil, vale de 5 anos anteriores, 5 anos. inclusive para imposto de renda, tá? A Receita pode ir atrás das suas declarações até 5 anos anteriores. Passou 5 anos, já era, prescreveu. Então, sim, se ele decidir esse absurdo aí, que a gente entende que é um absurdo, e possivelmente não vai acontecer, você vai ter que rever não só a sua posição atual deste ano vigente, como dos 5 anos anteriores. Mas, olha, sinceramente, é viagem isso aí. Isso aí é Beleza. viagem, faz sentido nenhum. Agradeço aí o Dicionário do Investidor pelo elogio, seja bem-vindo ao canal. E o Anderson fez uma frase que é o que deveria ser o colocado na cabeceira de todo investidor. Diversificação, tá, pessoal? Se você estava 100% fundos imobiliários aí durante essa crise, você tomou um fumo muito grande, né? Renda fixa, renda variável, especificamente em fundos, especificamente em ações, ETFs para quem acredita, criptos direto ou indiretamente. Quem tem mais classes de ativos, obviamente, conhece minimamente, não vai sair botando dinheiro em tudo sem conhecer, se teve um desempenho muito melhor do que quem pegou uma classe de ativos só e foi com ela até o final, morreu abraçado. Tanto no Brasil quanto no exterior. Tá? E não tem essa de, lá é o melhor lugar do mundo. Lá, às vezes, fica ruim também. Então, é bom você ter diversidade tanto lá como aqui, para você tentar buscar os melhores momentos. Como o Rui fala, ser anticíclico, né? E buscar lá quando está pior e aqui quando está pior. Pior assim, o pessoal está mais desesperado, né? Comprar os sons dos trovões, eventualmente vender os sons dos violinos, né? Beleza. E teve mais um comentário aqui do dicionário. O investidor informou, conforme os informes dos administradores, primeiro os administradores teriam que corrigir para o investidor retificar. É complicado, tá, pessoal? E se eles não mudarem realmente no documento lá oficial deles, de boca não significa nada, né? Tem que ser algo oficial para que possa gerar efeitos. Eu sou muito leigo sobre o assunto para falar, mas, sinceramente, me parece absurdo, né, que isso vá para frente, porque é aquilo, vai tornar o investimento uma coisa muito complicada. Não digo, não vou dizer ruim, mas muito. O cara vai ter que ter um puta conhecimento para fazer esses ajustes aí, ou contratar um serviço, sei lá, sem nexo isso aí, tá bom? Eu penso assim, tá bom? Tem que ter Amigos, diversificação, porque eu cansei Cansei mesmo, Bruno. Eu cansei de lutar pelo minoritário, porque a manipulação está muito grande. Eu cansei. eu entendo você tem nessa luta, pelo menos que a gente se conhece aí há 4 anos, né, Rui? E é aquilo, fala, ninguém dava ouvidos, todo mundo tirava sarro, só dá ouvidos depois que dá o problema, né? Eu tenho experiências pessoais também de ter cometido gafe justamente por não ter dado ouvidos aí
aos maiores, mais a gente aprende. Tem gente que ainda hoje não aprende. Infelizmente, tem aqueles que vão chegando novos, né? Que eles não buscam aprender antes de fazer as coisas, né? Eles não casam sem conhecer a esposa, eles não compram um carro sem fazer um test drive, mas eles querem entrar na renda variável, ou na bolsa de valores, ou mesmo na renda fixa, sem entender nenhum meandro, né? E, obviamente, tem também aqueles que tentam enganar as pessoas, infelizmente, e se você não tem conhecimento, você vai ser enganado. E quando você não sabe do que se trata, a pessoa pode falar qualquer coisa para você, né, que você vai aceitar. Como, por exemplo, estão falando para muitas pessoas que é melhor você comprar títulos do Tesouro no secundário porque tem menos taxas. Sendo que aí o cara, na hora de vender, ele não consegue vender, porque ele vai ficar preso como um CDB. Secundário é não comprar no Tesouro, tá? É comprar um título do Tesouro por meio da corretora XYZ. Olha só o que estão falando para as pessoas. A pessoa, beleza, vou pagar menos, né? Vou pagar menos taxa. Mas também, se você quiser sair do título, você não sai, seja ele qual for. Aí vai ter que cair na mão da corretora. Aí a corretora vai oferecer o preço que quiser. E estão falando isso para as pessoas e as pessoas estão aceitando, porque vai ganhar 0,1 a mais, 0,2 a mais, o que não está comprando do Tesouro. Não vai pagar aquela taxa de custódia. Vai ficar de 0,2, o cara vai ficar com o Tesouro Selic preso até 2024 ou 2027, por exemplo. E não vai conseguir vender. Ou vai vender no prejuízo. Essa é a verdade. Tá bom? Beleza. Rui, muito obrigado por você ter disposto do seu tempo aí de forma tão rápida assim. A gente se combinou poucos minutos antes de entrar ao vivo. Seus comentários são sempre lúcidos, bem-vindos e muito instrutivos. Seja bem-vindo a voltar aqui sempre que você quiser, tá? Eu sou seu fã, né? O dicionário falou que é meu fã, mas eu sou fã do Rui das Neves, uma pessoa com dinheiro, com capital, com conhecimento, com experiência e humilde, né? Nunca vi o Rui sendo arrogante com ninguém, mesmo possivelmente tendo mais conhecimento do que boa parte desses que falam groselha para as pessoas. Conhecimento e experiência. Tá bom, Rui? Então, já sou da época da Assembleia, já fui em assembleias, já vi ciclo de fundos imobiliários. Quantos anos de fundos imobiliários? Saiba que aqui você tem não só um amigo, como um admirador e um apoiador sempre que você precisar aí, tá bom? Muito obrigado. Amigos, agradeço a presença de todos também que viram aqui o nosso vídeo. Depois, quando possível, né, que é meio corrido, a gente faz a edição para separar aí a parte do Rui da parte inicial, porque, né, a gente sabe que pessoas têm interesse. No momento vai ficar tudo gravado aqui num bloco só. E deixa like, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve também nos canais do Rui, né? No Instagram, @Rui_Dais_Neves, né? Que tem bastante conteúdo útil. E lá no Instagram, @BrunoBMSilva, para quem não me segue ainda, agradeço fortemente se for. Tá bom? Então, desejo a todos um excelente dia, um abraço fundo do coração. Vai o senhor. Vai o senhor.